Olá, senhores, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócio e a partir desse momento vou passar as informações para você do mercado financeiro que agitaram aí a nossa última semana, para você saber o que você pode fazer com os seus investimentos, para você saber o que você pode fazer, você gestor aí, você empresário, você funcionário, aquilo que você deve fazer para proteger o teu patrimônio, né? Para conseguir aí realmente articular com o que o mercado tem apresentado. Pessoal, a semana teve bastante notícia, a semana foi bastante agitada, teve bastante coisa, bastante novidade, muita coisa acontecendo no mercado nacional, no mercado internacional. Então, presta bastante atenção aí que a gente vai passar muitas informações para vocês. E outro detalhe bem importante, tá, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no Instagram da Estúdio, tá? Estúdio 92 FM de Cascavel, no Facebook da Estúdio, tá? Onde é vinculado também o programa, né? Não esqueça de seguir e também nas nossas redes sociais, Resenha de Mercado JF no Instagram, Resenha de Mercado JF no YouTube, né? E em todas as outras redes sociais aí se inscreva, nós temos uma comunidade, tá? Deixa a tua pergunta aí e mande a tua pergunta para mim também, que a gente pode responder aí nos próximos programas. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos passar as informações da semana, vamos ver como é que como que o mercado se comportou. Bom, o Ibovespa, né, fechou aí com uma alta de 0,929% nos últimos 5 dias, tá? No acumulado do ano, o Ibovespa, ele tem uma alta aí de 2,49, tá? No acumulado do ano. Lembrando, né, que nós acabamos de entrar agora no mês de setembro, então o Ibovespa aí performando aí 2,49 no ano, tá? Falando de SP500, né, que é o índice lá das 500 maiores empresas americanas, tá? Nós tivemos uma alta aí nos últimos 5 dias de 0,15%, tá bom? Nos últimos 5 dias, na última semana. E no apanhado geral do ano, tá, pessoal? Muito importante isso, nós tivemos uma alta, nós estamos tendo uma alta de quase 20%, 19,9% no acumulado do ano, tá? No SP500. Se você levar em consideração o nosso dólar, se você levar em consideração, né, a diferença do real entre o dólar, você vai ver que é uma alta bem maior, tá bom? E aqui falando do dólar, né, dólar americano, ele acabou fechando em relação ao real esta semana teve uma alta aí de 2,25, né, depois nós vamos comentar um pouquinho, o Banco Central, se eu não me engano, a última intervenção que ele fez de venda de dólar no mercado foi em 2022, e o Banco Central teve que entrar essa semana aí com venda de dólar, porque para dar uma segurada aí na alta do dólar, tá? E no acumulado do ano, né, se você levar em consideração, nós estamos com uma depreciação do real em relação ao dólar, ou o dólar subindo em relação ao real, de quase 15%. Se você for pegar, né, o acumulado do ano do SP500 de 19%, mais os 15% da diferença do dólar em relação ao real, se você tem investimento lá fora, você faz um cálculo aí, você teve uma rentabilidade acima de 30% no ano. Por isso que eu falo que é muito importante você dolarizar um pouco do seu patrimônio também. É muito importante você ter exposição em outras moedas. Veja, se você pegar o Ibovespa, né? O Ibovespa acumulado do ano de 2%, né, a inflação ela tá batendo no teto, ela tá quase o dobro que isso, tá? Você tá perdendo dinheiro. E se você pegar os 19% do SP500, né, que é a média, mais os 15% da valorização do dólar, você tem uma rentabilidade aí acima de 30%. Então quem investiu, quem comprou dólar no ano passado, quem investiu na moeda americana no ano passado, tá dando risada, realmente tá protegendo o seu patrimônio, né? Falando um pouquinho de Bitcoin agora aqui, pessoal, tá? O Bitcoin teve uma queda essa semana aí de quase 7%, tá? 6,33% de queda na semana. Pessoal, como que eu vejo isso, tá? Eu vejo isso mais uma oportunidade de entrar comprando Bitcoin, tá bom? Toda vez que o Bitcoin cai, toda vez que o dólar cai, na minha visão, na visão do investidor de longo prazo, que acredita nesses ativos, se você não acredita no ativo, não adianta, tá? Se você não acredita na tese do Bitcoin, se você acha realmente que os Estados Unidos está fadado a quebrar, se você acha que o dólar vai quebrar no curto prazo, se você acha que a moeda americana não é a moeda de proteção mundial, né? Então realmente não vale você investir. Agora, se você acha, né? Se você é um investidor de longo prazo e você acha que sim,
A moeda americana, por muitos e muitos anos, ainda vai ser a moeda de reserva do planeta, ainda vai ser a moeda de negociação do planeta, como eu acho, tá? Então, toda vez que o dólar cai, toda vez que o Bitcoin cai, é um motivo de entrada, tá? Isso é a minha visão, lembrando que não é recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativo. Essa é a minha visão, a visão de um investidor de longo prazo, que está há mais de 10 anos no mercado, tá? E que realmente a queda do Bitcoin é uma entrada e quando o dólar cai, também é uma entrada, tá bom? E lembrando que, mesmo que eles não caiam, todos os meses eu sigo comprando, não é recomendação, tá? Mas eu sigo comprando porque eu acredito na tese. Os Estados Unidos, pessoal, veja, o que o governo americano está fazendo, que é o que a maioria dos governos fazem no mundo, tá? Impressão de dinheiro, elevação da sua dívida, isso é uma coisa insustentável no longo prazo, tá? A gente sabe disso. Que se o governo americano continuar fazendo o que eles estão fazendo, lembra que eu falei nos outros programas para você que tudo é questão de escala? Você, como pessoa física, você tem uma escala de alavancagem. A tua empresa, ela tem uma escala de alavancagem. O município tem uma escala de alavancagem. O estado tem uma escala de alavancagem. As grandes empresas têm uma escala de alavancagem. Os Estados Unidos, que é a maior economia do planeta, que é detentor da moeda, que é a moeda de reserva do planeta, eles também têm uma escala de alavancagem. Eles não podem ficar se alavancando ad eterno. Uma hora a conta vai chegar. Uma hora o dólar vai ter que pagar essa conta da impressão desenfreada. Só que eu vejo que a longo prazo ainda a moeda americana vai continuar sendo por muitos e muitos anos, por um fator até cultural, a moeda de reserva. Haja visto toda crise que tem, o próprio mercado americano, ele sinaliza que ele vai ter crise, as pessoas compram o quê? Dólar, né? Olha que loucura. O mercado americano dá sinal de crise. O que aconteceu quando o mercado americano deu sinal agora de recessão? As pessoas foram comprar o quê? Comprar dólar. Então, por muito e muito tempo aí, o dólar vai continuar sendo a moeda de reserva, e eu acredito muito nisso ainda para o futuro, tá? É perfeito? Não é perfeito, mas é o melhor que a gente tem hoje, tá bom? Então, o Bitcoin, no ano, ele ainda acumula uma alta de quase 60%, tá? 54%. Então, quem comprou Bitcoin, quem vem comprando Bitcoin ao longo dos anos aí, tá feliz sim, e toda vez que o Bitcoin dá essa queda aí, a gente tem... a gente acaba ficando feliz, tá bom, pessoal? Vamos lá, eu queria comentar com vocês aqui uma matéria, tá? Do Isto é Dinheiro, sobre o dólar, tá? Dólar fecha em alta pelo quinto dia consecutivo, mesmo após intervenção do Banco Central, e Bovespa recua, tá? A moeda norte-americana terminou a semana com valorização acumulada de quase 3% nos últimos 5 dias, tá? Na semana anterior. Mas em agosto registra uma baixa de 0,34. O índice da B3 tem melhor desempenho mensal do ano, tá? Isso aqui é uma reportagem da Isto é Dinheiro, né, pessoal? E o que aconteceu? O Banco Central essa semana, ele acabou entrando, fazendo um leilão de venda de dólar para segurar a alta do dólar. Como eu falei para você, o dólar está com uma alta de mais de 10% no ano, quase 15% no ano, né? Então isso reflete em toda a nossa vida. Aí você, brasileiro, você que está escutando nosso programa, pensa assim, né? Como muitas pessoas pensam, o que eu quero saber com a alta do dólar, né? O que o dólar impacta na minha vida? Impacta em tudo. Como nós somos um país que somos dependentes da moeda americana, nós somos dependentes de investimento estrangeiro dentro do nosso país, quando o dólar sobe, a tendência é que a nossa inflação suba também, porque a maioria das coisas que nós consumimos está atrelada ao dólar, né? O petróleo, que é usado para tudo, né? As nossas rodovias hoje, 70%, mais de 70% das nossas rodovias, mais 70% da circulação de mercadoria no nosso país, né, ele depende do petróleo, ele é através de rodovia, né, então o dólar impacta. Tudo aquilo que a gente compra, materiais eletrônicos, né, semicondutor hoje está em tudo, ele é impactado pelo dólar. O pão que a gente come, ele é impactado pelo dólar. Então, quando o dólar começa a subir, o que acontece? A nossa inflação começa a disparar também. Se você somar isso com tudo aquilo, com a política macroeconômica que o nosso governo tem feito, aí você tem a bomba relógio ideal para explodir daqui a uns anos, né? Então, lendo a matéria aqui que saiu no dia 30, né? O dólar à vista fechou em alta ante o real pela quinta sessão consecutiva nessa sexta-feira, dia 30, tá? Ainda que duas intervenções do Banco Central no mercado, por meio de leilões da moeda, tenha diminuído a pressão, em um dia marcado pelos receios no equilíbrio fiscal no Brasil e pelo avanço da moeda norte-americana também no exterior. Dólar à vista fechou em alta de 0,24, cotado
a quase 5,64, né? A moeda avançou em todos os dias na semana. No acumulado, o avanço é de 2,86 no período. Em agosto, porém, a divisa ainda contabilizou baixa de 0,34. Pessoal, o que que acontece, tá? O que que acontece que é muito interessante. Por que que o dólar subiu? Tem vários fatores para o dólar, né, pro dólar subir. Agora, uma coisa que é muito importante você entender, que o governo americano, o Fed, ele já sinalizou que provavelmente ele vai baixar a taxa de juros em setembro. Quando o governo americano baixa a taxa de juros, o que acontece? O dinheiro que está concentrado lá começa a migrar para outros países, porque a taxa começa a não ficar tão interessante e o governo e as pessoas, os investidores, começam a pegar esse dinheiro e realocar em outros lugares. Bom, com essa sinalização e levando em consideração que o mercado sempre está antecipando o movimento, né? Quando o Banco Central ele sinaliza que ele vai fazer uma coisa, o mercado já começa a se movimentar para se colocar na direção que vai a rentabilidade. E a gente tem uma alta, isso é muito preocupante. Por quê? Porque deveria estar entrando mais dinheiro. E a gente sabe que realmente, este mês agora de agosto, nós tivemos uma entrada de quase 9 bilhões de dólares na nossa bolsa. Por isso que a bolsa está batendo recorde nominal. Por isso que a nossa bolsa está batendo recorde. Porque está começando a entrar dinheiro. Só que, por que, que o dólar está subindo? Né? Por que, que o dólar está subindo? Aí tem outros fatores, né? Que a gente vai ver para frente, que nós estamos realmente com uma bomba relógio, né? Qual que é a nossa bomba relógio? O nosso governo não para de gastar, e aquilo que eu sempre falo para vocês, o Brasil é uma grande empresa. O investidor, pessoal, vocês têm que ter noção que o investidor, qualquer pessoa que está investindo, ele olha um país como ele olha uma empresa. Ele analisa um país como ele analisa uma empresa. Quando o investidor, né, um investidor sério, um grande investidor, ele olha aqui para o Brasil, ele não está olhando esquerda, direita, comunismo, socialismo, capitalismo, ele está olhando a rentabilidade que ele vai ter, né? E se esse país ele é aderente ao comunismo, ao socialismo, ao capitalismo, mas ele tem uma perspectiva de crescimento econômico, o investidor vai lá e coloca a grana dele. É assim que funciona. Os investidores eles não olham dessa forma. E olhando o Brasil como uma grande empresa, você investiria aqui no Brasil? Né? Você vê os gerentes dessa empresa esbanjando dinheiro, gastando dinheiro em coisas que não são produtivas. Por exemplo, você tem lá uma grande empresa, você vai analisar essa grande empresa para você investir nela, você tem o dinheiro para aportar nessa empresa e você começa a olhar ali, né, o escopo de gasto da empresa. Aí você vai ver que 70%, 80% do que essa empresa arrecada, ela gasta em convenção, ela gasta em festa para os funcionários, né? Quem já trabalhou em grandes multinacionais, você que trabalha, você sabe disso. Às vezes você vai para convenção, são aquelas convenções faraônicas, né? Fala, nossa, como é que a empresa gasta tanto dinheiro aqui? Então você vai lá e olha o balanço da empresa e você vê que 80% que a empresa arrecada, ela está gastando em festa. E 20% ela está investindo. E aí, você está investindo naquela empresa cobrando 5% ao ano de rentabilidade. Você vai investir a 5%? Não, você vai pedir 10%, você vai pedir 15%. Ou você não vai investir. É assim que o investidor olha para o nosso país, pessoal. Sabe? Economia é uma coisa simples. Economia é uma coisa simples. Investimento é uma coisa simples. Muitas vezes as pessoas querem deixar complexa para que você não entenda, para que você fique refém. E aqui no Resenha de Mercado, a nossa intenção é essa, é simplificar como as coisas funcionam, tá? Então é desse jeito, é dessa forma que que os investidores analisam as coisas. E aí eles veem um governo que está gastando, uma empresa que não investe em produção de riqueza, que ela está pegando 80% do que ela ganha e gastando em festa, em só gastando, e investindo menos de 20%. E esses 20% ainda quando investe, o investimento é muito mal feito, muito mal alocado. Você investiria? Por isso que o dólar está subindo, tá? E aqui tem outro detalhe muito interessante nessa matéria, tá? Que veja só, o governo enviou ao Congresso nesta sexta-feira um projeto de lei que eleva a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, para bancos para 22%, ou seja, vai aumentar essa alíquota para 22% até o final de 2025, retomando para o nível atual de 20% em janeiro de 2026. Ou seja, o governo acabou de mandar um projeto, né, para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, para aumentar em 2% a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Aí você pensa assim, é isso aí, os bancos lucram demais, a gente tem que pegar e tributar mais. Gente, eu não concordo com isso. Eu não concordo, porque as empresas pagam sim muito imposto. E sabe quem que vai pagar esse imposto? Não é o banco. Somos nós que utilizamos o banco. E outra coisa, se esses 2% ainda fosse tirado para ser alocado em alguma coisa que realmente trouxesse benefício para a sociedade,
show de bola. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Sabe a festinha que eu acabei de falar para vocês? Que eles gastam 80% com a festinha? Eles vão gastar 82%. Esses 2% não vai ser alocado para crescimento da grande empresa que é o Brasil. Esses 2% vai ser alocado para festinha, entendeu? Se tinha uísque 18 anos na festinha, agora vai ter uísque 22 anos, entendeu? É para isso que vai ser alocado esses 2%. Aí quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de alocar valor, você como investidor, eu sempre falo isso, pessoal, eu amo o meu país, eu amo o Brasil, nós temos que lutar pela nossa pátria. Agora, nós não podemos ser inocentes. A gente tem que proteger o nosso patrimônio para que a gente possa lutar pela nossa pátria. Tá? Você tem que entender de economia, você tem que entender de investimento para você, primeiro, proteger a sua família. Em segundo lugar, poder lutar pelo nosso país. Porque veja, você protegendo teu patrimônio, você vai poder contribuir muito mais com o seu país. Porque, muito pelo contrário do que a maioria das pessoas falam, tá? Quem gera riqueza é o empresário. 10 bilhões na conta bancária de uma empresa, de um empresário, gera muito mais riqueza para o país do que 1 bilhão na mão do Estado. Tá? Então são essas coisas que acontecem que faz a gente não querer investir no Brasil. E aquilo que eu falo para vocês, é uma bomba relógio lá na frente. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo assunto lá. Aqui, ó. Vamos lá. Ibovespa bateu recorde, mas ainda precisa subir mais de 40% para alcançar a marca que não atinge desde 2008. E isso pode abrir uma oportunidade para a bolsa, dizem analistas. Tá, pessoal? Essa matéria aqui, que é a matéria do seu dinheiro, tá? Mostra que a bolsa, ela tem batido recorde nominal, tá bom? Ela tem batido recorde nominal. O que isso quer dizer? Que em reais, nós estamos batendo o recorde da bolsa brasileira. Porém, se você converter essa bolsa, que é aquilo que eu falo para você, uma coisa é o Brasil, outra coisa é o exterior e outra coisa é o investidor de longo prazo. O investidor de longo prazo, ele não está preocupado se a bolsa brasileira está batendo recorde. Ele está preocupado se a bolsa brasileira está batendo recorde, segundo o benchmarking da moeda, que é a moeda de reserva mundial, que é o dólar. Não adianta nada a bolsa brasileira estar batendo recorde nominal, se em dólar ela ainda está 40% abaixo do que o recorde que foi em 2008, antes do crash lá do mercado imobiliário americano. Porque o grande investidor, ele está sempre ligado no dólar. E a gente tem que olhar para o dólar. Então, se você pegar a bolsa, aquilo que eu venho falando desde o ano passado, a bolsa, ela pode estar no recorde em real, né? A bolsa argentina, antes do Milei entrar, ela estava batendo recorde atrás de recorde também, só que a moeda estava desvalorizando, não adiantava nada. O ganho era muito menor. Então, a bolsa, ela tá 40% a menos do que o pico dela. Então não se iluda, isso é nominal. Se você converter em dólar, a conta que você tem que fazer é aquela conta que eu te mostrei no começo, né? É a bolsa subindo 2% no ano, né? A bolsa americana subindo 15% e o dólar subindo quase 19%. Então, na verdade, em dólar, você está ganhando mais de 30% ao ano se você está investindo em dólar. Ah, mas aí você tem que investir tudo em dólar, em moeda estrangeira? Não estou falando isso, não estou dando recomendação nenhuma. O que eu acho é que mais de 70% do meu patrimônio tem que estar fora do Brasil, tem que estar fora da jurisdição brasileira, tá? E aqui a matéria dá uma comentada, ó, quando convertido em dólar, o Ibovespa ainda está longe do seu pico histórico. E não é por pouco, tá? Levantamento da Quantum Finance, revelado a pedido do seu dinheiro, mostra que o Ibovespa, na moeda norte-americana, encontra-se mais de 40% abaixo das máximas. Trata-se de uma marca antiga, de mais de 15 anos atrás. Então você olha assim, às vezes as pessoas falam, a nossa bolsa está batendo recorde, com esse governo tá batendo... Não está batendo recorde. Se você converter em dólar, que é o que realmente você tem que fazer, que é o teu poder de compra, ela ainda está 40% abaixo. Por isso que eu falo para vocês que, na minha visão, olhando para o longo prazo, a Bolsa Brasileira ainda está muito cara. Eu não estou aportando aqui no Brasil. Salvo fundos imobiliários. Tá bom, pessoal? Vamos lá para a próxima notícia. E aí, pessoal, o que a gente vê, né? A gente vê uma elevação da projeção do PIB para este ano, né? A gente vê muitos falando aí que o Brasil está entrando no pleno emprego, né? A taxa de emprego
tá aumentando, né? Tá caindo, né? Nós estamos praticamente aí no pleno emprego, segundo alguns analistas, né? E o Brasil tá, né? A voo de cruzeiro, segundo alguns analistas. Será mesmo? Será mesmo? Vocês lembram o que aconteceu lá em 2014? Vocês lembram o que aconteceu lá em 2013? Vocês lembram o que aconteceu? O Brasil também deu uma decolada, né? 2012, 2011, 2012, né? Aí 2013 o negócio começou, a gente começou a ver algumas coisas, 2014, né? Então será mesmo? Eu quero dar outra notícia aqui para vocês. Olha por que o mercado, a projeção do PIB, que na maioria dele é gasto, olha por que o PIB e que o Brasil está indo bem. Vamos lá. Essa notícia aqui, que é do Poder 360, fala o seguinte, ó. Setor público consolidado tem déficit de 21 bilhões em junho. 21 bilhões, tá? Rombo nas contas públicas foi de 257 bilhões no acumulado de 12 meses, tá? O que corresponde a 2,29 do PIB. Pessoal, o que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês? Lembra que eu falei para vocês daquele dado? Que não adianta você pegar 80% que você ganha e gastar em consumo, né? Não adianta. Você tem a grande empresa que é o Brasil, você pega 80% do que você arrecada e você começa a gastar lá, trocar de carro, não precisava trocar, faz convenção, troca o celular de toda a diretoria, dá aumento para a diretoria, dá viagem, bonificação para toda a diretoria, faz tudo e vai gastando, e vai gastando, e vai gastando. E as pessoas olham de fora, nossa, essa empresa deve ser muito próspera, porque os diretores ganham muito bem, estão andando de carro novo, estão viajando para lá e para cá, tá arrumando a fachada, tá colocando lá cortina lá, gastando 1.800.000 reais para trocar cortina com controle remoto, a poltrona da diretoria, a poltrona que vem lá da Índia, que é estofado da Índia, que é da China, que custa não sei quanto, 40 mil reais. Então, nossa, a empresa está muito próxima, estão ganhando dinheiro, né? Será? Ou essa empresa está só gastando o cartão de crédito, né? O que acontece, pessoal? Veja, nós estamos com déficit histórico no nosso setor público, tá? O resultado primário, aqui a reportagem do Poder 360, do dia 30, agora do 8, tá? Resultado primário é formado pelo saldo entre as receitas e despesas, excluindo pagamento de juros da dívida. Em julho, o governo central teve um déficit de 8 bilhões, os governos regionais e estaduais de 11 bilhões e as estatais de 1,7 bilhão. Aí você pega as empresas que fazem parte do conglomerado dessa grande empresa que é Brasil e elas ainda estão dando prejuízo. O que você vai fazer? Você vai investir nessa empresa? Você tem certeza que você vai investir nessa empresa? Não, mas a empresa, ó, a empresa tá trocando da fachada, a empresa tá trocando carro, ela tá prosperando. E aí? Ela tá realmente criando riqueza? Ou ela só tá passando o cartão de crédito ali? E o detalhe, né? Você quando tem uma empresa, você empresário que tá me assistindo, e você vai lá e queima o caixa da tua empresa, você tá queimando o caixa da sua empresa. O responsável é você, né? Quando você faz na sua casa, está passando no teu CPF. O governo, ele tem o poder de passar o cartão no teu nome, entendeu? Setor público consolidado registrou um déficit de 257 bilhões no acumulado de 12 anos até julho. O valor corresponde a 2,29 do PIB, Produto Interno Público, tá? O rombo nas contas públicas era de 80 bilhões no acumulado de 12 meses. Até julho de 2023, 272 bilhões em julho de 2024. O resultado nominal, considerando o saldo primário, tá? Das receitas menos despesas, e também as despesas com o juro da dívida, o déficit nominal é de 101 bilhões. Esse foi o maior rombo para a série do mês histórico, iniciado em 2022. Tá? Ó, no resultado de 12 meses, o déficit nominal também bateu recorde. Atingiu 1,1 trilhão em julho, correspondendo a 10% do PIB em julho de 2024. Em julho de 2024 era de 1 trilhão. Tá? Então, pessoal, o que vem acontecendo? O nosso Estado está gastando muito. Aí você começa a ligar as coisas. Pleno emprego, as empresas contratando, dinheiro jorrando no setor público gastando muito, né? O governo está arrecadando, está aumentando imposto, mas ele está aumentando imposto, está arrecadando mais, mas está gastando muito mais. O que vai acontecer? Lembra-se de 2014? Lembra o que aconteceu no governo Dilma? Então, é a mesma historinha. Aí você acha realmente que o Brasil está melhor? Né? Você acha realmente que o Brasil está melhor?
para e faça as contas. Realmente, o mercado tem dado lampejos de melhora. O mercado tem dado lampejos de melhora. Só que são coisas que são de curto prazo, porque são em cima de gasto, não é em produção de riqueza. Quando você tem uma empresa, você é empresário, você é funcionário, você, enfim, empreendedor. Quando você tem uma empresa e você vai lá e faz uma dívida para comprar um carro, para dar para o teu vendedor abrir uma região, isso é investimento em produção de riqueza. Por quê? Você está fazendo uma dívida, está comprando carro, está contratando uma pessoa para ela desbravar uma região que você não vende ainda. Você vai aumentar a tua venda. Isso é uma coisa perene. Agora, quando você tem uma frota de carro, de 10 carros na tua empresa, e troca todos os carros, gasta o dobro para ter a mesma receita que você tinha antes, só que aumentar o teu custo operacional, que é o que o Brasil está fazendo, isso vai ser cobrado lá na frente. E é exatamente isso que o Brasil está fazendo. É exatamente isso. É errado fazer dívida? É errado o governo fazer dívida? Não, se isso for gerar riqueza. Agora, o que o governo está fazendo? Ele está gerando gastos e ele está aumentando despesas que vão ser recorrentes lá na frente que a gente não vai ter como pagar. Ou seja, ele vai imprimir dinheiro, ele vai cobrar mais impostos ou ele vai começar a tirar as coisas da gente. Entendeu? Quando eu falo começar a tirar as coisas da gente, eu não estou falando de nada que seja fora da legalidade, tá? Porque o governo tem como tirar dinheiro da gente usando a lei, tá bom, pessoal? Não estou falando nada fora da legalidade. E não estou falando que eu concordo com isso também, tá bom? Mas é o que a gente tem, né? É o nosso país. Vamos lá, vamos para a próxima? E aqui, pessoal, falando um pouquinho nessa matéria aqui do... Tá? Mais uma matéria aqui do Flash. É possível encontrar títulos que pagam IPCA mais 10. Veja o que dizem os analistas. Pessoal, hoje, para vocês terem uma ideia, né, como o governo está gastando muito, lembra que eu falei para vocês? O governo gastando muito, os empresários, a indústria, as pessoas que investem, os fundos, eles vão cobrar mais do governo para emprestar dinheiro. Então, quanto mais deficitário é um governo, quanto mais deficitária é uma empresa, mais caro vai ser para ela, ela adquirir dinheiro. E veja que isso é uma coisa que contamina, pessoal. Por quê? Porque quando o Estado começa a gastar muito e os investidores internacionais, eles param de acreditar no país, eles começam a desconfiar do país, o que eles vão fazer? Eles vão cobrar mais para emprestar dinheiro. Quando eles começam a cobrar mais para emprestar dinheiro, o governo tem que aumentar, né, o juro que ele paga para essas empresas. E para essas pessoas. Quando o governo começa a aumentar esse juro que ele paga para essas empresas, o que acontece? A dívida do governo começa a subir. Só que não sobe só a dívida do governo, sobe todo o benchmark do mercado. Todo mundo tem que acompanhar, todos os bancos, todas as empresas, elas precisam acompanhar esse valor que é cobrado. E sabe o que acontece? O governo faz uma coisa que chama-se crowding out, ele começa a tirar, drenar dinheiro da economia, para ele pegar, para ele gastar, começa a elevar a taxa de juro, e você, empresário, você que precisa financiar um carro, uma casa, você não consegue. Por quê? Porque a taxa de juros começa a subir. Veja o cúmulo do absurdo. Hoje nós temos IPCA mais 10. E são títulos de tem título de IPCA mais 10 de 2 anos. Isso é um absurdo. Isso começa a inviabilizar o empreendedorismo no país. Aí o que o governo faz? Fala que a culpa é do Banco Central, que está aumentando a Selic. Não, a culpa não é do Banco Central. Quando o governo começa a gastar demais, quando você, empresário, começa a gastar demais e você vai pedir mais dinheiro pro banco emprestado, o banco fala assim, ó, beleza, só que aquele 5% que eu te emprestava ao ano, com a tua dívida era 1 milhão, agora a tua dívida é 3, eu não posso, eu tenho que te emprestar 10. É a mesma coisa. Aí quando ele empresta 10, lembra que eu sempre falo de escala? Quando o governo começa a pegar dinheiro a 10, todo o mercado começa a cobrar isso. O que acontece? Ele começa a tirar dinheiro do mercado, a moeda começa a ficar escassa, começa a ter cada vez menos investimento, o governo começa a cobrar cada vez mais imposto, e aí ele vai sufocando a nossa economia. E aí eu faço a pergunta de novo para você. Você acha que a longo prazo vale a pena investir no Brasil? Complicado, né, pessoal? Vamos lá? Então, para a gente chegar no final aqui, pessoal, tinha outras matérias, tinha muita coisa para falar para vocês, mas não vai dar tempo de falar hoje. Mas eu queria comentar uma coisa com vocês, que está bastante em voga também, né? Moraes manda bloquear contas da Starlink por falta de representante do X no Brasil. Bom, todo mundo viu isso aí. Isso aí foi uma coisa que foi muito difundida
no mercado essa semana, né? E que o Alexandre de Moraes, aí, o nosso ministro, ele acabou pedindo para bloquear as contas da Starlink, que é uma empresa totalmente apartada do X, né? Porque o X não estava cumprindo, não estava pagando as multas lá que foi determinadas para ele. Vamos lá, pessoal. A minha intenção aqui não é falar de política. A nossa intenção aqui é falar de finanças. Só que tem coisas que acabam respingando na parte financeira. Então eu não quero falar da decisão dele, eu não sou advogado, eu quero falar da parte da segurança jurídica que tem a ver com investimento. Veja só, a Starlink, tá? Ela teve as contas dela bloqueadas no país porque o X, que é uma empresa que não tem nada a ver com a Starlink, ela tem um sócio em comum que é o Elon Musk, tá? Que não estava cumprindo determinações lá do governo, do STF, que não cabe a mim julgar se é ou se não é verdade, se é ou se não é legítima, tá? Mas ele foi lá e bloqueou uma empresa que não tem nada a ver com o X. Eu vi vários vídeos e conversei com alguns analistas semanas jurídicos, eles disseram que isso não pode ser feito. Por quê? Porque para isso ser feito, teria que ser comprovado, segundo os analistas, que existe uma fraude envolvendo as duas empresas. E as duas empresas são empresas totalmente diferentes, não tem nada a ver. A única coisa que elas têm é um sócio em comum. E tem outros vários sócios na Starlink que não tem nada a ver com o X, que estão sendo lesados por causa disso. E veja, outra coisa muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, a Starlink, o Elon Musk, ele doou mais de 1.000 antenas para o Rio Grande do Sul. Existem lugares no Rio Grande do Sul que ainda não tem internet. E em vários lugares na Amazônia, até o nosso exército precisa das antenas da Starlink para poder operar. Isso tem a ver com segurança nacional, né? O exército até soltou uma nota em relação a isso. E ele foi lá e simplesmente bloqueou uma coisa que não tem nada a ver. Então eu não quero entrar no mérito se é ou se não é da decisão dele, se é ou se não é correto. Agora, você olhando para o prisma de investidor, aí você olha assim e fala assim: ah, o Brasil é muito caro, né? A taxa de juros é muito cara no Brasil, o cartão de crédito é muito caro, as empresas cobram muito juro, né? Por quê? Isso chama-se custo Brasil. Porque no custo Brasil está embutido a insegurança jurídica. Aí você vê por que as pessoas não querem investir no país. Por que você tem que tirar o teu patrimônio daqui? Porque um juiz vai lá e faz uma coisa, que eu não sei se está certo ou está errado, mas segundo os juízes não está correta. Então a gente não pode esperar acontecer. A gente tem que começar a se defender dentro das 4 linhas, dentro das regras, né, pessoal? Então isso é uma coisa muito preocupante. Você acha que as empresas internacionais vão querer investir aqui no Brasil? Porque o cara é sócio de uma empresa e tem outra empresa, e essa empresa não está cumprindo uma decisão. Você vai bloquear outra empresa e os outros sócios, que não tem nada a ver com isso. Por isso que o Brasil é o que é. Tá bom, pessoal? Então, comentem aqui embaixo, pessoal. Se vocês têm dúvida, manda pergunta para mim, vamos conversando. Entra na nossa comunidade lá, na comunidade Resenha, pra gente bater papo também, tá? O link vai estar lá no nosso canal do YouTube. Lembrando que esse episódio saiu agora às 13 horas aqui e sai lá no YouTube às 19 horas. Tá bom, pessoal? Tinha muito mais coisa para falar, mas eu agradeço a sua audiência na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Fique conosco aí no resto da nossa programação. Eu vejo você na próxima semana, tá bom? Um grande abraço e valeu!